Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, alunos, professor Rodrigo aqui, nossa parte 2, nosso capítulo 11, formações vegetais, certo? Na parte passada nós falamos sobre os elementos que interferem nas diferentes formações vegetais. Agora a gente vai falar sobre as formações vegetais, né? As principais formações vegetais encontradas em nosso planeta. Esse mapa que vocês encontram aí, na página 37 de vocês, mostra pra gente as formações vegetais originais do nosso planeta. Por que originais? Porque hoje em dia, devido a atividades humanas, muitas dessas áreas de vegetação original foram devastadas. Deram lugar a cidades, a lavouras, a indústrias, a minas, tá? Então a gente tem muita dessas regiões de vegetação original hoje totalmente modificadas pela ação humana. Então vamos começar falando sobre as florestas pluviais. As florestas pluviais, elas podem ser tanto equatoriais quanto tropicais, né? A equatorial mais conhecida nossa aqui é a nossa floresta amazônica, aqui na América do Sul, e também a floresta tropical, a Mata Atlântica, né? São chamadas de pluviais por conta justamente da grande quantidade de chuvas que caem nessas regiões, por isso elas são sempre verdes, com árvores muito grandes, né? São formações vegetais encontradas em regiões com clima quente e úmido, com muita chuva bem distribuída aí pelo ano, né? Formada por árvores de grande e médio porte, como castanheiras, mognos, maúmas, né? Se encontram na América Central, na América do Sul, na África Central, no Sul e Sudeste da Ásia, né? E a gente tem a foto de uma sumaúma, uma árvore muito comum na Amazônia, que pode passar ali dos seus 40 metros de altura. Um verdadeiro titã vegetal. Temos também aqui alguns animais das florestas pluviais, né? O mico-leão dourado da floresta da Mata Atlântica, o gorila das florestas pluviais africanas e a onça pintada também, aqui da nossa floresta amazônica e também da Mata Atlântica. As florestas temperadas são florestas onde a gente tem principalmente as 4 estações bem definidas, né? As árvores acabam sendo adaptadas para viver nessas condições climáticas, principalmente em regiões de clima temperado oceânico, tá? Também podem ser chamadas de florestas de folhas caducas, pois são formadas de plantas caducifólias, árvores que perdem as folhas durante os meses mais frios para conseguir sobreviver durante o inverno, né? Essa adaptação aí ao frio e à neve. Cobriam originalmente o oeste da Europa, nordeste dos Estados Unidos e sul do Canadá, além de regiões do sudeste da China e no Japão. Por conta de atividades humanas, é um dos biomas de umas formações vegetais mais devastadas pela ação humana. Temos aqui o boldo canadense, a árvore símbolo do Canadá, que está inclusive na bandeira do país. Temos as florestas de coníferas, boreais ou taiga, elas podem ser chamadas desses 3 tipos. São formações vegetais com árvores de grande porte. As coníferas, elas possuem as folhas em forma de cone e lembram bastante os pinheiros de Natal. São árvores que têm essas folhas assim para conseguir resistir aos meses mais frios, pois além de perder menos líquido pelas folhas, elas não acumulam neve, né? Então essa adaptação é importantíssima. Animais, a gente tem alce, lobos, hienas, raposas, castores. A gente tem ela tanto no norte da América, né, no Canadá, na Rússia, na Finlândia, na Noruega, em regiões mais ao norte do nosso planeta, lá no hemisfério norte, regiões mais próximas ao polo. São florestas muito usadas para a produção, extração de madeira para fabricação de papel, né, principalmente. No Brasil, antigamente a gente tinha uma floresta de pinheiros também,
era a nossa mata de araucárias, mas é uma vegetação que sofreu tanta devastação que hoje menos de 1% dessa floresta existe ainda. Ela ficava ali na região sul, nos estados do Paraná, Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. Aqui temos alguns animais, né, que vivem nas florestas coníferas, florestas boreais, inclusive a rena, aí, animal característico do Papai Noel, né? Então, continuando aqui, a gente chega às savanas. As savanas são formações vegetais de regiões de clima tropical quente, tá? Elas apresentam uma característica bem interessante, duas estações do ano bem definidas, uma estação chuvosa e outra mais seca, né? A vegetação que varia ali de árvores até gramas e capim, né? O cerrado, a nossa savana brasileira, a gente tem árvores com troncos e galhos adaptados a viver, né, durante essa estação mais seca, sem tanta umidade e também ao solo, né? Na savana africana, a vegetação é menos densa que aqui no cerrado brasileiro e você tem a presença de muitos mamíferos de grande porte, como elefantes, zebras, búfalos, felinos como leões, guepardos, né? Que a gente tem aqui alguns animais da savana africana, os grandes mamíferos. Chegamos às estepes, campos e pradarias, são formações vegetais que aparecem em vários lugares do planeta, né? Aparecendo desde lugares com clima mais quente até lugares com clima mais frio. Essa vegetação ela não cresce muito por conta da falta de umidade, a quantidade de chuvas, né? Então a gente tem poucas árvores e a vegetação principal é arbustos e principalmente gramas, né? Gramíneas que formam tapetes naturais gigantescos por onde a gente passa. Aqui no Brasil a gente tem os campos sulinos ou os pampas gaúchos lá no Rio Grande do Sul, que são formações de estepes, né? E que são uma das formações mais devastadas por conta da ação humana, principalmente pela criação de bois, ovelhas, certo? Continuando, temos aqui bisões em uma região de pradaria lá na América do Norte, tá? Bisões também são chamados de búfalos americanos. Chegamos à tundra. A tundra é uma formação vegetal que fica ali mais perto das regiões polares, né? A maior parte da tundra terrestre fica no hemisfério norte, né? Ela apresenta invernos muito fortes e longos, né? Temperatura média ali abaixo de 30 graus, chegando até menos 60 graus negativos, onde o solo fica congelado e coberto por neve. O verão é bem curto e durante esses meses de verão, que pode variar de 2 até 4 meses e meio ali mais ou menos, é quando a neve derrete e a vegetação ela volta a crescer, né? Só que como o tempo é bem curto, ela não cresce muito, né? Então a gente tem principalmente pequenas plantas, musgos e líquens e raríssimas mesmo árvores, tá? E a gente chega nos desertos. Os desertos eles podem ser tanto quentes e frios, né? A gente tem temperaturas muito elevadas durante o dia, né? Passa de 40, chegando até 50 graus. E a noite muito fria, né? Temperaturas próximas a zero ou até às vezes abaixo do 0 grau. Por esse motivo, a vegetação ela é adaptada para sobreviver nessas regiões, né? Não é qualquer planta que consegue viver no deserto. A maior parte delas, ao invés de folhas, tem espinhos para perder menos água e conseguir sobreviver aos longos períodos sem chuva. As raízes dessas plantas são bem profundas para conseguir pegar ali qualquer umidade que esteja ali no solo. Com exceção de lugares como os oásis no meio do deserto, onde a gente tem, por conta de as fontes de água, uma vegetação um pouquinho mais rica. Mas ao contrário, a vegetação é sempre
mais adaptada e não é tão abundante. Aqui a gente tem vários desertos, deserto do Atacama, deserto da Arábia, deserto dos Estados Unidos. Vegetação mediterrânea. A vegetação mediterrânea é uma vegetação que se forma em lugares que tem o clima, um verão seco e um inverno chuvoso. Suas plantas são adaptadas a conseguir sobreviver esses longos verões secos. A gente encontra a formação da vegetação mediterrânea principalmente no sul da Europa, no norte da África, na Ásia, em Israel, na Turquia, na Síria, no Líbano, em regiões da África do Sul, parte do Chile e também na Austrália. Temos também a vegetação de altitude e a vegetação que cresce em regiões muito altas, acima de 2.000 metros de altitude. Aqui a gente tem a vegetação de altitude no Parque Nacional do Itatiaia, lá no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, onde que por conta das temperaturas serem mais baixas, o ar ser menos denso, a gente tem menos água disponível, menos chuva, quantidade de chuvas, e a vegetação acaba crescendo menos, Então você tem poucas árvores ali e principalmente arbustos e plantas menores, gramas, capim, que conseguem se adaptar a esse solo, aos solos que são mais finos ali, são na maioria das vezes menos férteis e essa menor quantidade de chuvas, Principalmente estão em grandes cordilheiras, como a Cordilheira dos Andes, Himalaias, Alpes Suíços e outras regiões com altitudes mais elevadas, acima ali de 2.000 metros de altitude em relação ao nível do mar, certo? Nós terminamos por aqui o nosso capítulo 11. Em caso de dúvidas, peço para entrar em contato comigo para que eu possa ajudá-los. Muito obrigado, até a próxima, tchau.